Olá, eu sou a Michele do Instituto de Desenho Instrucional e hoje eu vou conversar com você sobre 5 erros fatais que você deve evitar toda vez que cria um curso, um treinamento, seja ele no formato que for. A gente sabe que o maior grau, o índice de evasão e de desmotivação em um curso é por conta de erros que o designer ou quem promove ou quem desenvolve o curso acaba estabelecendo. Então, a gente sabe que a gente pode trabalhar muito essa questão da evasão, muito essa questão do engajamento e da motivação, quando a gente deixa de percorrer ou deixa de estabelecer esses erros. Então, um erro que é fatal na hora de você criar um curso à distância é manter ou criar uma aprendizagem forçada. Tá? A aprendizagem forçada é aquela orientação passo a passo, maçuda, que é engessada, tá? Aquela formação chata que para o aluno não faz sentido mais no momento em que a gente tem tanta informação aí pela internet ou que compartilha-se muita experiência. Então, a aprendizagem forçada é aquela aprendizagem muito linear, muito passo a passo, muito vamos fazer o que demandamos que seja feito. E isso o aluno não aguenta. Então, uma boa estratégia de trabalhar essa questão da aprendizagem forçada é quando o seu público-alvo não se perde, ele é guiado e ele não se perde dentro do conteúdo, tá? Então, quando a gente cria conteúdo muito engessado, a gente acaba automaticamente fazendo com que o aluno siga aquele passo a passo e acaba forçando a aprendizagem do aluno. Então, alunos iniciantes podem ser guiados aí por conteúdos mais interativos e aqueles alunos de nível mais avançado já não podem ser guiados só dessa forma interativa porque eles realmente se frustram, eles já sabem como funciona o método de treinamento da sua instituição. Então, no caso do aluno iniciante, você até pode criar uma sensação um pouco mais passo a passo, mas para o aluno que ele já é mais avançado, é interessante você utilizar cada vez mais interação, cada vez mais troca de informação, uso de experiências, uso de storytelling, enfim, de recursos que realmente engajem mais essa questão da formação e da aprendizagem forçada. Então, não force uma aprendizagem, não force ele a seguir um passo a passo no momento que a gente vive uma era da instrução, ou muito contextual, ou da aprendizagem muito espacial. Muito texto é outro erro crasso dentro do desenvolvimento de um curso, tá? Se você está desenhando um treinamento corporativo, por exemplo, texto, depois de texto e mais texto, acaba não sendo o formato mais adequado, né? Como eu falei, hoje a gente está numa era da aprendizagem centrada no usuário, na experiência dele em relação à plataforma, ao conteúdo, então ele quer se tornar um pouco mais ativo dentro dessa formação e realmente com um texto, muito texto, isso não vai acontecer, né? Porque ele tem que estar numa sistemática de aprendizagem passiva, onde ele lê o texto e ok, e aí, o que vai acontecer? Então, transforme esse muito texto em recursos use recursos mais interativos, de repente um vídeo, um uso de um podcast, uma manchete, enfim, são recursos que às vezes podem tornar o teu conteúdo muito mais interessante. Inclusive eu gravei um vídeo sobre como você tornar esses conteúdos de forma muito mais interessante aos olhos do aluno, está aí no nosso canal, que são algumas dicas que eu dou para desenvolvimento de conteúdo, tornando o conteúdo mais atrativo. Então, muito texto é um erro que não dá mais para cometer. Muito áudio. Olha, a gente pensa que às vezes o texto é a coisa mais chata que tem dentro de um curso online, mas está errado. O excesso de áudio, de recursos de audição também fazem com que o aluno se frustre, tá? A faculdade auditiva do ser humano, ela está presente na maioria dos processos de ensino-aprendizagem, a questão de usar a questão cognitiva, logicamente. Uma vez que as pessoas aprendem a se comunicar ouvindo as outras pessoas falarem. No entanto, quando se trata de e-learning, usar muito esse recurso de audição pode ser um erro também, né? A pior parte é quando os designers pegam um texto e transformam isso em um áudio, né? Então, isso acaba forçando demais a audição do aluno
Então, tornar isso de forma muito mais interessante seria utilizar um vídeo, que é um áudio, né, de escuta e também a visão da imagem, né? Então, pode trabalhar essa questão de usar também muito áudio. Então, é provável que nessa questão do áudio, a maioria dos usuários, tem uma velocidade de leitura muito mais rápida, né? Ou mais lenta, às vezes, do que a velocidade da narração. Então, o uso do áudio pode atrapalhar um pouco essa questão da narrativa, né? Alguns leem de forma mais rápida, outros de forma mais devagar, e quando usa o áudio sincronizado acaba estragando esse timing, né? Então, tomar muito cuidado no uso do áudio de forma incorreta. Muitos detalhes complementares, detalhes demais em um curso também é um erro muito comum dos designers. Alimentar cada detalhe que você oferece num conteúdo, por exemplo. Então, o conteúdo ele tem que ser contextualizado, detalhes deixe para material complementar. Nem todos se interessam pelo material complementar, mas pelo menos o detalhe está sendo trabalhado no material à parte, trazendo aí mais engajamento do aluno para aquilo que realmente interessa, que é o conteúdo principal. Então, muitos detalhes complementares acabam também estragando aí essa questão da formação, tá? Muitos efeitos visuais, olha, a gente já viu muita coisa de assustar no ramo acadêmico, no ramo corporativo, em termos de desenvolvimento de curso. É bom que a gente pense num equilíbrio do uso do efeito visual, apesar de serem efeitos incríveis, né? Tem bastante coisa interessante para usar. Os aplicativos hoje disponibilizam muito esse efeito visual da animação, do vídeo, junto com a música, mas a gente volta sempre a falar, o exagero, ele tende a pender para a frustração do aluno e não para o engajamento e a motivação. O aluno, às vezes, ele não quer ser motivado externamente com efeitos visuais. A motivação está muito mais ligada ao interno do aluno, que é ele se sentir desafiado a tomar uma atitude. Então, é importante que você tenha em mente isso ao usar recursos visuais, tá? Permita que o aluno, sim, acesse recursos visuais, que dá aquela motivação no curso, mas em excesso acaba transformando aquilo em algo repetitivo, cansativo. O aluno precisa aí nesse momento de engajamento, de motivação interna, de desafio para continuar o curso. Então, se você estiver exagerando no recurso visual, a gente tem outros vídeos falando sobre como você deve usar especificamente recursos visuais em cada detalhe do curso. É importante que você não faça isso de forma demasiada, tá? Então acesse ali no nosso canal, a gente tem outros vídeos que falam justamente como utilizar de forma correta exclusivamente os recursos visuais. Então ficam aí esses 5 erros fatais para desenvolvimento de um curso, a distância que você tem que ter em mente na hora de criar, de desenvolver, que é não tornar a aprendizagem forçada, não utilizar muito texto, não utilizar muito áudio, o detalhamento complementar, material complementar, deixe para material complementar, vá direto ao assunto, né? Detalhes demais tendem a tornar o aluno desmotivado, e também a questão do efeito visual, tá? Então, é interessante você tomar partido desses 5 elementos para você desenvolver um curso muito mais efetivo e muito mais interessante aos olhos dos seus alunos, tá bom? Então, se você quiser mais detalhes sobre recursos visuais, sobre a questão do áudio, acesse aí nosso canal, que a gente tem bastante material interessante gratuito para você acessar, tá bom? Até mais!